paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, e versículo de número 38 ao 42, que vai nos dizer assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Quantas vezes, irmãos, nós estamos como Marta, tão preocupados com o serviço e esquecendo da intimidade. O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer que o seu serviço não substitui a sua intimidade com Ele. Você ir para a igreja, você está à frente de obra, você está fazendo as coisas ativamente na casa do Senhor, não traz para a sua vida a substituição da sua intimidade. Marta, ela estava cuidando dos afazeres de casa. É bem verdade que ela não estava errada. Ela queria receber Jesus da melhor forma. Ela queria dar a melhor hospedagem, o melhor alimento, e não é errado. Nós queremos fazer a obra com excelência, queremos estar na igreja, queremos servir ao Senhor, porém, não podemos esquecer do mais importante, que é a intimidade com Deus. O seu tempo de oração, o seu tempo de devocional, o seu tempo de leitura de palavra, o seu tempo de estar aos pés do Mestre. Como está o seu tempo? Você tem deixado o serviço tomar conta da sua intimidade? Ou você tem dado o melhor para o Senhor na sua intimidade? Porque quando você dá algo melhor para o Senhor, Ele faz coisas sobrenaturais na sua vida e por intermédio da mesma. Mas quando você deixa a intimidade de lado e começa a pegar o serviço, as coisas começam a pesar. Quando você acha que é uma barganha, eu vou para a igreja e Deus me abençoa e a minha salvação já está tudo certo. Mas não ora mais, não busca mais. Só faz o que tem que fazer como ritual na igreja. Mas em casa você não faz. Você não tem o seu tempo com Deus. Irmã, eu estou pregando, mas como é que está o seu tempo com Deus? Eu estou cantando, mas como é que está o seu tempo com Deus? Eu estou adorando na igreja, nas igrejas, mas como é que está o seu tempo com Deus? Marta não foi repreendida porque ela estava fazendo seus afazeres, o serviço, porque ela estava querendo mostrar o melhor ali para Jesus, mas ela foi repreendida porque ela colocou aquilo em primeiro lugar. Porque ela deixou aquilo controlá-la. E começou, irmãos, a causar dentro dela uma agonia. A ponto dela se incomodar com Maria que estava adorando. Com Maria que estava aos pés de Jesus. Ela começou a olhar para a vida da irmã dela. Para o que a irmã dela estava fazendo, e a adoração começou a incomodar. Porque ela pensou que Maria não está fazendo nada. Só que Maria estava fazendo muito mais do que Marta. Quando você tira 5, 10 minutos de oração, você está fazendo muito mais do que estar 2, 3, 4 horas na igreja. Somente cumprindo rituais para o pastor lhe ver, para a missionária lhe ver. Quando você tira 5 minutos de leitura de palavra, nem que seja 5 minutos, você está fazendo muito mais do que uma pregação de 1 a 2 horas de relógio. Você precisa se alimentar espiritualmente. Não é parar, ai, mano, não tenho tempo para estar parando. Não é que você não está fazendo nada, você está na presença do Senhor, se enchendo da presença dele. Maria não estava, irmão, sem o que fazer. Maria não era preguiçosa. Maria
Ela sabia o que ela colocava como prioridade na vida dela. Pregue, mas tenha um tempo de intimidade. Cante, mas tenha um tempo de intimidade. Vá para a igreja, mas tenha um tempo de intimidade a sós com Deus. A oportunidade ali era única. E Maria entendeu que Marta não entendeu. Às vezes estamos como Marta, deixando passar. Não, mais tarde eu oro. Não, na igreja eu oro. Não, quando o pastor levantar uma campanha eu faço. Não, quando o pastor levantar um jejum com a igreja toda eu faço. E Deus está dizendo: até quando? Vai deixar para depois o importante. O mais importante não pode ser deixado para depois. O serviço não é mais importante do que estar aos pés de Jesus. Eu sei que é delicado falar sobre isso, mas é uma realidade. O serviço não substitui a intimidade. Declare comigo: eu não vou abrir mão da minha intimidade, porque é o mais importante. Eu não vou abrir mão da minha intimidade, porque é o mais importante. Jesus não vai querer saber: Débora, quantos vídeos você gravou? Débora, quantas vezes você pregou? Em quantas igrejas você ministrou? Você acha que Jesus vai querer saber isso? Quantas vezes você faltou culto? Deixa eu olhar aqui na sua caderneta. Quantas vezes tem aqui que você faltou? Você acha que Jesus vai fazer isso? Vai não. Não vai não, irmãos. Jesus não se importa tanto com o meu serviço, não. Ele se importa mais com a minha intimidade. Porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação. Não adianta, meu irmão e minha irmã, eu parecer que sou e não ser. Deus não nos chamou para parecermos. Deus nos chamou para a gente ser. Ser servo, ser verdade. Maria estava pegando a melhor parte, estava extraindo a melhor parte. O que não seria tirado dela. O seu tempo de devocional, minha irmã, ninguém tira. Podem tirar de você o microfone. Podem tirar de você o cargo. As igrejas podem fechar. O seu tempo de culto pode ser suspenso, como aconteceu na pandemia. Você vai precisar fazer culto em casa, orar em casa. Mas o seu tempo com Deus ninguém tira. A sua intimidade, aquilo que você adquire na intimidade, ninguém pode arrancar de você. Marta estava agitada, limpando casa, fazendo comida. E muitas vezes estamos assim, pregando, cantando, pastoreando. Mas como é que está a intimidade? O Senhor hoje nos alerta, porque essa palavra é mais do que necessária. Um tempo de intimidade é preciso, diariamente. Mas, irmã, eu prego não sei quantas vezes na semana. Sim, amém, glória a Deus, está fazendo a obra. Mas como é que está o seu tempo com Deus? Como é que está a sua intimidade? E você? Tem orado? Eu oro pelas pessoas e por você. Irmã, eu faço a obra, não paro em casa. Você tem cuidado da sua vida espiritual. Porque às vezes, irmão, você está fazendo a obra, mas a vida espiritual não está bem. E é por isso que tem muita gente doente. E é por isso que tem muita gente que acha muito pesado fazer a obra e deixa tudo. Acaba apostatando a fé. Porque muita apostasia muitas vezes no nosso meio acontece. Porque tem pessoas que pensam que o serviço substitui a intimidade e não substitui. Intimidade é intimidade. Intimidade te fortalece para você fazer o serviço. Para você estar apta, para você estar preparado para fazer a obra do Senhor. Marta estava agitada, observando Maria, achando que Maria não está fazendo nada e Jesus não está reclamando com ela. Só que Maria estava fazendo algo muito mais importante do que Marta. Maria estava adquirindo mais e mais intimidade com Jesus. Marta estava tão inquieta que ela pergunta para Jesus: não te importas? Maria está aí sentada. O senhor não está vendo isso não? Ela está deixando eu servir sozinha. Só que Jesus, irmãos, ele não estava se importando naquele momento com a comida, com a casa. A importância dele era a presença de Marta, de Maria aos pés dele. Às vezes a gente está pensando, irmãos, que Deus está se importando com quantas agendas a gente tem. Com quantas vezes a gente está no culto durante a semana na igreja. Com quantos ensaios a gente tem estado presente e não tem faltado. Porém, o Senhor está dizendo: não estou me importando com isso. Eu quero o mais importante, que é a sua intimidade. Irmãos, o serviço é acréscimo. A intimidade não pode ser tirada. E o próprio Jesus disse isso. Quando Marta estava agitada,
achando que Maria não estava fazendo nada, porque estava buscando ao Senhor, porque estava aos pés de Jesus? Jesus responde a Marta, versículo 41, Marta, Marta, andas inquieto, te preocupas com muitas coisas. Às vezes estamos inquietos, agitados, preocupados. E o Senhor está dizendo, você está preocupado com muitas coisas que não trazem acréscimo, com muitas coisas que não vão somar. Ricandoracaia de rasturabaia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque estar na presença, busque se alicerçar. Se você tiver o seu devocional diário, você faz a obra com mais excelência, o serviço é feito de maneira mais leve. Mas se você focar só no serviço, você acaba sucumbindo porque não suporta o peso. Chegou uma fase de candarás tu candaré que Marta não estava suportando o peso do serviço, porque o serviço pesa, viu? O serviço pesa, o serviço é difícil. É difícil, meu irmão e minha irmã. Pregar, cantar, pastorear, cuidar de departamento, reger, ter responsabilidades, os ataques vêm. E às vezes a gente fica sobrecarregado, como Marta ficou aqui. Sobrecarregada. Mas o Senhor diz que está preocupada com aquilo que não é para se preocupar. Está com foco no lugar errado. E hoje eu vejo o Senhor despertando pessoas aqui dizendo, o teu foco está onde? Não, irmã, não posso faltar o culto porque se o pastor não me vê. Não, irmã, não posso faltar isso aqui, o ensaio, porque se essa irmã não me vê. Sim. E como é que está o seu tempo com Jesus? Faça tudo isso. Vá para o culto. Vá para o ensaio, cuide do departamento, pregue as nações, fale de Jesus. Louve, adore, exalte, pastoreie. Mas não deixe o seu tempo, o tempo da intimidade, ser preenchido pelo tempo onde você está no serviço. Porque sem intimidade você sucumbe. Sem intimidade você perece. Sem intimidade você fica que nem a igreja de Laodiceia, morna, morno. E Deus não quer você morna. Deus não quer você morno. Ele quer você completa, completo. Ele quer você quente, fervoroso, fervorosa na presença dele. E isso só vai acontecer se a intimidade estiver em dias. Porque não adianta, se não ora, não tem como, irmãos, ser sustentado. Se não lê a Bíblia, não tem como. Se não tem um tempo a sós com Deus, não tem como. Tire. Nem que seja 5 minutos, 10 minutos. Eu não estou falando de 24 horas por dia. Se você puder, é bom. Mas a gente tem os nossos afazeres e Deus entende. Tem uns serviços que precisam ser feitos e é bom, acrescenta no reino de Deus. Mas a sua intimidade não pode ser substituída pelo serviço. O Senhor, Ele está dizendo para você, eu não quero que naquele grande dia você diga, Senhor, eu expeli demônios em teu nome. Senhor, eu curei em teu nome. Para que Ele te diga, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ou seja, fez a minha obra, estava constantemente no serviço, mas não tinha intimidade. Mas não tinha mudança de vida. Sabe o que gera mudança de vida? Sabe o que gera transformação? É a intimidade, não é o serviço. O serviço é um acréscimo, mas a intimidade não pode ser tirada. E é a intimidade que transforma, que confronta, que limpa, que restaura, que anima. É o seu tempo a sós com Deus de intimidade. E Maria entendeu isso, focou nisso. Que possamos tomar o exemplo dela através dessa palavra e focarmos na nossa intimidade. Declare comigo, eu vou focar na minha intimidade e Deus vai me restaurar. Eu vou focar na minha intimidade e Deus vai me restaurar. Quantas pessoas estão doentes, precisando de restauração? Precisando de cura espiritual, precisando de renovo. Isso tudo está acontecendo por falta de intimidade, por falta de um tempo a sós com Deus diariamente. É diariamente, viu? Deus lhe dá um dia novo todos os dias e Ele quer participar do seu dia todos os dias. É como eu falei, nem que seja 10, 15, 20 minutos, 5 minutos, não sei como é o seu tempo, sua correria. Mas a sua intimidade precisa estar em dias. Versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada.
Não precisa muita coisa, irmãos. Só é buscar ao Senhor. Só uma coisa, focar em Jesus. Só uma coisa, focar na intimidade. E o restante é acréscimo. Aí você faz a obra com mais leveza. Aí você tem autoridade. Você tem uma palavra amiga. Você tem uma restauração para outras pessoas. Tudo isso só acontece quando você tem um tempo a sós com Deus. Uma coisa só é necessária. Qual é? A busca ao Senhor, a intimidade com Ele. Está próximo de Jesus. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte. A parte da intimidade. Jesus deixou bem claro, essa parte não seria tirada dela. Os afazeres de casa podem ser tirados. Poderiam ser tirados de Marta. Mas a intimidade dela com Deus nunca seria tirada. É como eu falei, o microfone pode ser tirado de você, o cargo pode ser tirado. Mas a sua intimidade ninguém tira, o seu tempo de devocional, o seu tempo a sós com Deus. Então, em nome de Jesus, volte ao seu tempo de intimidade. Não seja uma pessoa que tem fama de que vive, mas está morto, está morta. Quantas pessoas, irmãos, se deixam levar pelo mecanismo da religiosidade, achando que é só estar na igreja, achando que é só fazer a obra, que é só estar presente. E não é só isso. É ter intimidade, é ter uma busca constante, é ter um tempo de oração. A melhor parte é essa, é estarmos na presença de Jesus sabendo que nada pode substituir o nosso tempo com Ele. Nada e nem ninguém. Porque a melhor parte é estarmos com Ele, entregarmos a nossa vida a Ele. E o restante Ele faz. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, como Maria fez aqui, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que esta palavra está sendo ministrada para Martas que estavam inquietas, para homens e mulheres que estavam agitados aqui. E o Senhor está dizendo para você hoje, foca, faz o serviço, mas foca primeiramente na sua intimidade. O seu tempo com Deus é precioso, é necessário, e todos os dias Deus te dá um novo dia. E Ele quer ser participante dos seus dias. Ele quer ser prioridade na sua vida. Quando vemos Maria aos pés de Jesus, nós observamos que ela priorizou a Ele. E hoje Deus diz para você, priorize ao Senhor. E a sua vida será bem sucedida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, maravilhoso e querido Pai, que estamos em nome de Jesus, teu Filho amado, meu Senhor, para te agradecermos por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por esse chacoalhão que o Senhor está nos dando, porque o Senhor está nos despertando, Senhor, para que possamos buscar ao Senhor. Muitas vezes estamos com uma percepção errada, meu Pai, sobre Ti, achando que o serviço substitui a intimidade, mas o mais importante para o Senhor não são as pregações que a gente faz, não é aquilo que a gente faz, Senhor, curando, libertando, restaurando em Teu nome, mas primeiramente é a nossa intimidade. É o nosso tempo a sós contigo, o restante é acréscimo. O Senhor nos usa pela tua misericórdia, mas o Senhor só vai nos usar se a nossa vida espiritual, Pai, estiver conectada contigo, que possamos nos conectarmos mais e mais. Não queremos ser somente usados por Ti e naquele grande dia o Senhor dizer que não nos conhece. Queremos ter um tempo a sós, queremos que o Senhor nos chame diariamente de amigos, ricandaraia, de filhos. Queremos mais intimidade contigo, queremos estar como Maria aos teus pés e compreender, Pai, que o que Maria escolheu foi a melhor parte, a parte da intimidade. E a partir de agora queremos ter mais e mais intimidade contigo. Nos ajude, Senhor, nos ajude para que possamos diariamente ter o nosso devocional, ter o nosso tempo a sós contigo, Senhor, para que o Senhor possa nos fortalecer para o serviço. O serviço é importante, mas não é mais importante do que a intimidade. É isso que o Senhor está nos deixando bem claro. E estamos entendendo nitidamente que é necessário voltarmos, Senhor, ao tempo de intimidade o mais rápido possível. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção
a vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor. Eu te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele nos ama tanto, que Ele quer ter mais e mais intimidade conosco. Jesus, Ele não se importa se estamos longe do serviço. Ele se importa se estamos longe dEle. Tem muita gente que está no serviço, agitado de um lado para o outro, mas está longe do Senhor. O que importa não é estar no serviço, estar ativamente trabalhando o tempo inteiro, mas o que importa é que a nossa intimidade com Ele esteja em dias e que seja diária. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus quer mais intimidade. Que Deus te abençoe.